Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante aqui na nossa exploração do Cult Divindade Perdida, jogo de horror contemporâneo publicado aqui no Brasil pela editora Buró, e a gente está aqui incansavelmente explorando o livro capítulo a capítulo, sempre tentando identificar aí os pontos mais interessantes, mais relevantes, né, para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, tá? Em termos de cenário, de sistema, esse tipo de coisa, para entender qual é a pegada, qual é a proposta do jogo, beleza? Quem chegou agora no canal, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o nosso conteúdo sobre o Cult, então você pode assistir depois com calma, e se quiser se unir a nós nessa jornada, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Quem está ligado no movimento e está acompanhando aqui a nossa série, sabe que estamos atualmente no capítulo 5 do livro, tá? Que trata ali basicamente sobre a função do narrador, né, do mestre de jogo. E aqui a gente está fracionando o conteúdo desse capítulo em provavelmente 3 vídeos. Estamos aqui no segundo vídeo e o nosso assunto, dentre outros, vai ser os movimentos do mestre, tá? Ou seja, quais são as ações, vamos dizer assim, né? Os movimentos que o mestre pode fazer. Basicamente, o que a gente vai ter aqui? O livro, ele, claro, vai chegar numa parte mais descritiva, mas de uma maneira geral, os movimentos do narrador, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. Então eu vou começar lendo esse trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Os movimentos do mestre visam criar obstáculos para os personagens dos jogadores superarem ao longo da história. Ao contrário dos jogadores, a mestra nunca rola dados para os seus movimentos. Basicamente, assim, comparando com outros jogos, os movimentos do mestre vão ser as ações, o que o mestre vai colocar ali para atazanar a vida dos jogadores. Mas aqui, no sistema do Cult, né, no PBTA, basicamente, isso recebe o nome de movimentos. Quando eu começar a contar ali quais são alguns desses movimentos, com certeza vocês vão perceber, vocês que já têm experiência em narrar, que vocês fazem isso direto em outros jogos, só não tem essa nomenclatura de movimentos. E tem a diferença também que aqui no Cult, o narrador não joga dados, tá? Ele vai só descrever os resultados a partir do que sair na jogada de dados do jogador. Então, basicamente, é isso para a gente ter logo um início aqui, um start. Na sequência aqui do livro, depois de ele descrever o que são os movimentos, ele vai trazer aqui duas perguntas. Quando o mestre deve usar esses movimentos e como ele vai usar os movimentos? Então vamos lá, voltando aqui em cada uma delas. No quando, ele traz uma listinha aqui, olha só. A mestra faz um movimento ao ocorrer um dos seguintes casos durante uma sessão de jogo. Quais são os casos que ele vai listar aqui? Quando quiser aumentar a tensão, quando um movimento do jogador diz que a mestra pode fazer um movimento, tá? Observe o pode, pois a mestra sempre tem a opção de fazer um movimento ou não. E terceiro, quando as ações de um personagem dão à mestra uma oportunidade de fazer um movimento. Isso vai ficar mais claro quando eu começar a citar para vocês quais são os movimentos. Mas assim, basicamente, quando quiser aumentar a tensão. Por exemplo, o narrador coloca ali um antagonista, um inimigo, usa um movimento para introduzir uma ameaça, vamos chamar assim. Isso seria aumentar a tensão, isso é um movimento do narrador. Quando o movimento do jogador diz que a mestra pode fazer isso. Então, geralmente, quando o jogador falha, em alguns movimentos tem uma opção lá dizendo que a mestra pode aproveitar essa falha para colocar alguma coisa. E o terceiro aqui, quando as ações de um personagem dão à mestra a oportunidade. Isso aí é muito aberto, é muito amplo, mas pode ser desde uma oportunidade para usar algo do passado do personagem, colocar uma desvantagem dele em jogo ali, porque cabe naquela situação narrativa, e esse tipo de coisa. Seguindo adiante aqui por como, né, o narrador vai utilizar a questão dos movimentos, ele diz o seguinte, olha só, segue esta sequência ao fazer um movimento. Primeiro, a mestra descreve um obstáculo e pergunta o que os personagens fazem a respeito dele. Segundo, os jogadores descrevem as respostas dos personagens ao evento. Às vezes, essas respostas envolvem rolagem para um dos seus movimentos, dos jogadores. Tá? Terceiro, a mestra descreve os resultados das respostas com base na ficção estabelecida e em qualquer movimento feitos pelos jogadores. Ou seja, basicamente, como eu estou falando aqui desde o início do vídeo, de uma maneira bem geral, a maioria dos movimentos do narrador, da mestra, eles vão ser reativos. Claro, existem algumas situações em que a mestra vai colocar ali as ameaças, vai criar a situação, mas acredito eu que na maioria das vezes eles vão ser reativos. O jogador se deu mal, posso utilizar um movimento. O jogador fez alguma coisa na narrativa que me permite, né, utilizar uma desvantagem dele, alguma coisa assim. Ou seja, entre aspas aqui, tá? Muito entre aspas, mas é meio que jogar no erro do jogador. Né? Então assim, vi uma brecha, vi uma oportunidade, eu vou encaixar um movimento ali. Mais ou menos ali uma ideia geral por aí. Um outro ponto interessante que o livro vai trazer aqui é a questão de movimentos leves e pesados. Tá? O livro vai fazer uma distinção
teórica, vamos chamar assim, né, entre esses dois tipos de movimentos. Todos são movimentos do narrador, mas eles se subdividem em leves e pesados. O que seria isso, mais ou menos? O movimento leve, ele vai trazer uma consequência evitável para o jogador, ou seja, algo que ainda tem chance de ser revertido, ou que não vai trazer um problema tão imediato assim para o jogador. Tipo, tem uma chance ainda, um alerta, vamos dizer assim, acendeu o sinal amarelo. O movimento pesado já seria ali um sinal vermelho, ou seja, ele vai afetar direta e irreversivelmente o personagem. Vai obrigatoriamente gerar alguma consequência, que pode já estar pré-definida ou não, aí vai depender também da narrativa. Um exemplo que o livro coloca aqui, que eu acho que é interessante para isso, é assim, tipo, um movimento leve. Um antagonista saca a arma e coloca e aponta na sua direção e fala alguma coisa, lança um desafio ou faz alguma pergunta, alguma coisa assim. Isso seria um movimento leve, ou seja, ainda dá tempo de você tentar fazer alguma coisa para evitar ou reverter aquela situação. É diferente, né? Se o narrador diz, olha, o antagonista puxou a arma, apontou na tua direção e já está disparando. Aí não tem jeito, ele já atirou. Quais vão ser as consequências disso? Aí vai ser definido, por exemplo, numa jogada de dados. Mas acho que dá para perceber mais ou menos um pouquinho qual é a diferença entre um movimento leve e um movimento pesado. Eu vou ler mais um trechinho aqui do livro porque eu acho que ajuda nesse ponto. Olha só o que ele coloca aqui. Movimentos pesados geralmente são consequências posteriores de um desempenho ruim de uma personagem num movimento leve anterior. A mestra livremente decide se o movimento deve ser leve ou pesado. Às vezes, a consequência de um movimento leve pode ser outro movimento leve. Noutras, movimentos pesados seguem imediatamente como resultado das ações de uma personagem. Tenha parcimônia quanto à realização de vários movimentos pesados consecutivos. Você corre o risco de os jogadores acharem que você está tentando tirá-los do jogo ou vencê-los, caso eles não tiverem a chance de evitar obstáculos estabelecidos por você. Ou seja, só para a gente fechar aqui, naquele exemplo que eu dei do cara que puxa a arma e aponta, né? Se o personagem não consegue reverter a situação, seria uma transformação de um movimento leve num movimento pesado. Ou seja, eu tirei, apontei a arma, dei a chance do personagem fazer alguma coisa, ele não conseguiu reverter, então agora é tiro. Aí eu passo para o movimento pesado, entendeu? Isso aí, na verdade, eu entendo mais como uma distinção teórica. Eu não vejo, pelo menos até o presente momento, eu não vejo muita importância disso em termos práticos do jogo, para influenciar ali o jogo. É só para o narrador ter em mente isso aí em termos teóricos, em termos de construção da cena. Pelo menos até o momento, esse é o meu entendimento. Quem tiver outra opinião a respeito, se quiser se manifestar aí nos comentários, fique à vontade, bora trocar ideias. Avançando aqui no livro, nas próximas páginas, a gente vai ter a descrição de alguns movimentos, tá, da narradora, né, da mestra. Então, assim, olha, são 4 páginas descrevendo movimentos. Tá? Eu vou citar alguns aqui, só para vocês terem uma ideia que, de fato, isso são coisas que acontecem corriqueiramente, que os narradores, que os mestres usam em qualquer outro jogo, mas aqui tem um nome específico de movimentos, e cada um deles tem uma nomenclatura. Mas olha só, aqui um exemplo, separá-los. A narradora vê uma oportunidade ali de separar o grupo de alguma forma, capturar alguém, colocar alguém numa situação ruim, causar dano, olha só. Tem mestre que adora isso aqui, tomar coisas. Só lembra de um detalhe. Aqui no Cult, na maioria das vezes, os movimentos vão ser consequências de algo que os jogadores fizeram. Então, aqui no tomar coisas, que tem mestre que adora, tem que ser uma consequência. Então, por exemplo, o personagem vai saltar de um local para o outro, e aí ele tem aquele sucesso com complicação, né? Aquele que não foi absoluto. Então, olha, tu consegues saltar, mas aí tu te desequilibras por um instante, acaba largando a tua arma, por exemplo, mas tu não cais. Tu perde a arma, mas tu consegue completar o salto. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? As coisas não são gratuitas também, tá? Tem algumas possibilidades aqui, tem algumas regrinhas para usar os movimentos, né? Olha só. Dar as possíveis consequências e perguntar, aquela básica assim, tal. Tem certeza que tu quer fazer isso? Olha, se tu tentar tal coisa e der errado, pode acontecer isso. Se tu tentar tal coisa e não sei o que, pode acontecer aquilo. Quer fazer mesmo? Ou o que tu quer fazer? Entendeu? Ou alguma coisa nesse sentido. Usar as vantagens e desvantagens dos personagens. Então aqui são vários exemplos que o livro vai trazer aqui, comentando um pouquinho sobre cada um deles, dando exemplos. Então assim, é bem simples de você entender a ideia geral com a leitura aqui dos movimentos, porque como eu disse, são coisas que normalmente acontecem em partidas de RPG, em sessões de RPG de qualquer sistema, que aqui no Cult recebe essa nomenclatura específica de movimentos. Seguindo adiante aqui no capítulo, o próximo tópico que ele vai trazer é esse aqui, olha, mais coisas a se considerar. Então aqui, na verdade, a gente vai ter mais algumas dicas, né, para quem for narrar, de coisas interessantes para você ter em mente, ou conceitos para você se apropriar e ir utilizando ali de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o que for mais interessante para a história. Só para exemplificar aqui, porque também são coisas bem diretas, né? O primeiro que ele traz aqui, descrever pequenos detalhes faz o mundo parecer real.
Claro, aqui tem uma linha ali entre o que está exagerado e o que está só ajudando ali para você criar um ambiente mais imersivo. Mas, de uma maneira geral, descrever as coisas com um pouco mais de detalhe ajuda os personagens ou os jogadores a visualizarem aquilo ali direito e ajuda também na questão da imersão. Né? Eles se sentem mais partes, se sentem mais inseridos ali naquela cena, se você, enquanto narrador, consegue deixar aquilo mais vívido, né, na mente deles. Outra aqui que ele chama de aumente e diminua o zoom. Aqui é você saber dosar a questão do tempo de jogo. Quando é que é interessante você acompanhar cada segundo da vida deles, ou quando você pode, de repente, afastar esse zoom e apenas descrever um dia inteiro na vida dos personagens, uma semana inteira na vida dos personagens, sem necessariamente fazer uma porrada de testes ou que eles descrevam. Ou seja, essa questão da passagem de tempo. Isso aí é algo que eu acredito que vem também bastante com a prática, né? E aí depois você acaba fazendo isso de forma natural e até instintiva. Outra, compartilhe o protagonismo entre todos os personagens. Claro, é interessante você conseguir rotacionar ali os holofotes, vamos chamar assim, entre todos os personagens dos jogadores, para cada um ter o seu momento ali. Não digo nem de brilhar ou de resolver toda a situação ou ser o herói da sessão, não, mas de ter um momento específico para desenvolver o personagem da maneira como o jogador quiser. Se ele quer ser o herói da sessão, dê uma chance para ele. Se ele quer desenvolver um lado mais sombrio ou mais pessoal do personagem, dê essa chance para ele. Eu vejo dessa maneira. O holofote, como eu estou chamando aqui, seria a oportunidade do jogador desenvolver ou direcionar o personagem para onde ele quiser. Ele só precisa dessa oportunidade de fazer isso a cada sessão. E por fim, essa aqui eu achei interessante, olha, faça pausas para pensar até que esteja pronto para continuar. É uma pausa para o mestre, uma pausa para o narrador, para a narradora. Se chegou num ponto da história que tá ruim, tá complicado, tô indeciso ali com alguma coisa, peraí pessoal, vamos tirar aqui uns 10, 15 minutos, deixa eu colocar as ideias em ordem aqui, depois a gente volta. Pode parecer anticlímax, mas acho eu, hoje em dia, que isso é muito mais interessante do que seguir de qualquer jeito e de repente levar a história para um rumo meio blé, assim, porque você não teve ali 5, 10 minutos para ter uma ideia, ter um lampejo ou raciocinar com um pouco mais de calma sobre o que está acontecendo ali. Então, nenhum demérito em pedir uma pausa ali para organizar as ideias. Seguindo adiante aqui no livro, o próximo ponto que ele vai abordar, olha, é a questão dos conflitos, tá? Aqui tem uma parte relativamente extensa também do capítulo, mas é o seguinte, ela é muito descritiva, ela é muito de ensinar mesmo as regras, dar exemplos, colocar quais são os movimentos que são utilizados nessa ou naquela ação. Então aqui eu vou tentar só fazer um rasante, um apanhado geral dos pontos que eu acho mais importantes. Eu vou começar lendo um trechinho aqui, porque eu acho que é interessante para a gente já ter uma ideia de qual é a proposta de combate, de conflito aqui no Cult. Olha só. Cult não possui um conjunto distinto de regras para combate ou outros conflitos. Cada conflito é resolvido usando os movimentos padrões dos jogadores. Independentemente do personagem optar por persuadir ou atacar o seu oponente, a resolução do conflito não difere de qualquer outra atividade. Os jogadores descrevem o que seus personagens farão, realizando os movimentos conforme esses foram acionados. A mestra então descreve o resultado dos movimentos e as consequências de suas ações, podendo fazer seus próprios movimentos conforme o necessário, por sua vez, estimulando as respostas dos jogadores. E assim o negócio continua. O que eu quero dizer com isso? O que o livro traz aqui, segundo a minha interpretação? Na verdade, os combates eles vão ser um desenrolar dos movimentos de cada jogador e os movimentos da narradora. Não tem um conjunto de regras específico para combate. Claro, vão existir algumas situações pontuais ali que eu vou tentar trazer para vocês, né, daqui para frente, que vão ter perspectivas um pouquinho diferentes, mas de uma maneira geral, regra geral, a resolução do combate se dá dessa forma que eu acabei de ler para vocês. Seguindo adiante aqui no livro, e só para vocês terem uma ideia daquela questão descritiva que eu falei que tem aqui nessa parte, olha só, ele vai trazer um tópico agravando conflitos. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar uma apresentação geral de como é que os conflitos vão escalonando e quais são os movimentos, essas palavras que estão em azul aqui, são os movimentos que cabem em cada uma das fases. Então, só para dar uma ideia, começa geralmente com uma discussão que pode avançar para uma intimidação, até que chega no capítulo final, né, do conflito, que seria a violência. E aí ele vai dizendo mais ou menos o que seria cada uma dessas fases e quais são os movimentos mais propícios de serem utilizados em cada uma delas. Na sequência, um outro ponto que eu acho relevante aqui de comentar com vocês é esse aqui, olha, é o fluxo de conflito. O que ele vai tratar aqui? O Cult, ele não tem um sistema de iniciativa. Então, como é que se resolve isso aí? Como é que se dá esse fluxo do conflito, essa ordem aí de atividade? O livro, ele dá duas opções.
Ou você faz o que ele chama aqui de ordem fixa, que é, por exemplo, você vai no sentido da mesa ali, sentido horário, primeiro fulano, ciclano e beltrano, e vai ser isso sempre. Ou você pode usar o que ele chama aqui da ordem da ficção, ou seja, de acordo com as ações de cada um dos personagens, vai se estabelecer naturalmente ali qual é a sequência que deve ser seguida. E isso, claro, pode mudar de acordo com a ficção. Talvez essa segunda dê um pouquinho mais de trabalho para acompanhar, mas se tá todo mundo ligado, imerso ali no jogo, talvez seja a mais interessante de utilizar. Enfim, aí ele vai trazer aqui, olha, exemplos, como eu disse, é uma parte bem descritiva. Tudo isso aqui são exemplos de como é que se desenrola uma cena se você escolher este ou aquele modo de organizar ali a ordem do jogo, né, a iniciativa. Enfim, então é uma parte bem descritiva mesmo que vai te ensinando meio que um passo a passo de como conduzir um combate. E aqui, para a gente ir encaminhando para o final desse vídeo, ele vai trazer também várias questões a respeito de conflitos, de modos de conflito específicos e também dos danos. Então ele vai começar aqui dizendo, né, trazendo várias tabelas de mais ou menos como é que funciona a questão do dano, aquela questão de dano por outras fontes, né, queda, fogo, essas coisas assim, o dano das armas, na própria parte do equipamento lá, cada arma já traz o seu dano. E ele vai trazer aqui algumas adaptações, algumas coisinhas específicas para se levar em consideração, dependendo do tipo de conflito. Então ele vai trazer algumas coisas aqui, olha, de conflitos e gangues, ou seja, conflito em massa. Se o seu personagem está combatendo uma gangue, um grupo de adversários, se o seu personagem tem um grupo de capangas para ajudá-lo, como é que você organiza isso, né? E de uma maneira bem simples, quanto mais indivíduos tiverem naquela gangue, eles conjuntamente vão dar mais dano. Mas está tudo explicado aqui, está tudo mastigado no passo a passo, com os exemplos, com os tipos de movimento também. Então é uma parte, como eu falei, mais descritiva, né? Tem também aqui algumas regras para conflitos entre os personagens, né? O famoso PVP. Também aqui algumas considerações a respeito disso. Como é que você vai usar as vantagens no combate, como é que você, narrador, vai arbitrar a questão do dano nos oponentes, né, nos NPCs. Então, tudo está bem descrito aqui, bem mastigadinho ali, como eu falei. Tudo que vocês estão vendo aqui em azul são os movimentos que vocês vão utilizar. Então, essa parte ela é bem descritiva, mas acredito eu, suficiente para ensinar, mais ou menos, né, como é que você vai utilizar essa questão dos combates no Cult. Porque também acredito eu, dependendo da maneira como você gosta de jogar, né, talvez não seja um dos pontos mais essenciais ali de uma história do Cult. Mas, vez por outra, também é sempre bom ter um combate aí para animar a sessão. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo de Cult. Não terminamos ainda o capítulo do narrador, do mestre. Vamos fechar no próximo vídeo. Então, se você não quiser ficar de fora, já se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho. No mais, quem assistiu o vídeo até agora, muito, muito obrigado mesmo. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.